Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos para mais uma semana de discussão de Orgulho e Preconceito. Desta vez nós vamos discutir os capítulos 31 ao 40. Eu estou usando essa edição aqui do Lúcio Cardoso, mas a gente vai, para quem não acompanha, para quem não sabe como que a gente está fazendo essa leitura coletiva, nós recomendamos outras edições, várias edições dessas traduções brasileiras de Jane Austen. Então, o que eu sugiro a vocês é que peguem a sua cadeirinha, seu banquinho e acompanhem conosco por meio dos comentários e vibrem conosco com essa história muito fantástica de Orgulho e Preconceito e que hoje vai pegar fogo no parquinho e vai dar muita treta nessa história. Estou adicionando a Lília dos Anjos para completar aqui comigo essa tela para a gente começar essa live, mais uma live. Olá, Oi, boa noite. Quanto tempo? boa noite. Agora é quanto tempo de verdade, né, Lília? Que tem um tempinho que a gente não se fala. É verdade. Tudo bem, gente? Boa noite. Vamos lá dar continuidade, né, a esses capítulos, agora chegando na metade do livro, né? Uhum. Já que são 61, então vamos lá. Sim, eu só me perdi aqui na marcação porque soltou. Peraí, deixa eu encontrar o capítulo 31. Bom, podemos começar. Bom, Certo, eu tô só fazendo ajuste de luz aqui, vocês me tudo desculpem, bem. mas é porque hoje está estranho. Pode ficar à vontade, Lília. Só queria confirmar com você o áudio e o vídeo estão ok, porque eu estou usando só o Wi-Fi. Até agora, para mim, sim, eu não sei para o pessoal se está tudo certo, mas aqui eu escuto direitinho. Vocês veem e escutam direitinho também, né? Sim, então vamos pedir se houver algum problema aí na conexão, vocês avisem pra gente, tá bom? Então, gente, Pronto, vamos lá. capítulo 31, né? A Lizzie tá lá visitando a casa da Charlotte e visitando também a propriedade de Rosings, da Lady Catherine de Bourgh. E aí tem todo aquele convívio um tanto quanto meio assim conflituoso para Elizabeth, porque a Lady Catherine ela é muito persuasiva, não? Acho que não é essa palavra adequada. Ela é insistente, ela quer Ela, saber de tudo. ela é impertinente. Ótimo, boa palavra. Bom, Lília, você quer começar ou eu continuo? Ou eu Hum, começo? Pode começar. Meu Deus, parece que eu tô fazendo uma gaguejando aqui, mas começo. Bom, tem uma questão aí que o Darcy e a Elizabeth se aproximam, mesmo que de maneira um tanto quanto assim, comum que era daquela época, né? De aproximação, não foi íntima, foi uma aproximação mais para falar sobre música, para falar sobre a georgiana, que a prática leva à perfeição, né? E a Lady Catherine sempre alfinetando Elizabeth porque ela não é uma exímia pianista, e enfim, aquelas coisas que a gente já falou sobre a questão do talento, né, das habilidades, né, das moças daquela época, que incluíam também saber tocar piano. E aí tem vários diálogos, né, Lili, entre o Lazi, a Liz e o Darcy. Eu fiz como é que chama? Bom, quando juntam os casais aí formam uma palavra só, eu fiz Lazi, entendeu? Darcy e... Nossa, ai, peraí, tá voltando. Eu esqueci a palavra, Lilia, que usam quando junta os nomes dos casais. Eu não sei Alguém também. diga, gente, alguém. Quando fala. Bom, quando junta o casal, Brad Pitt e Angelina Jolie, Jolie, lembra? Chipando, olha isso. Então eu já chipei a Lizzie com o Darcy Firolazzi. Olha que loucura, nessa plena quarta-feira. Eu Então, acho que eu tô nervosa por causa além, do jogo do Cruzeiro, que vai acontecer daqui a pouco, por isso. bem, além disso, né, no texto, se vocês prestarem atenção, tem um momento mesmo de conhecimento entre a Lizzie e o Coronel Fitzwilliam. Ele tem um papel nessa história que é muito interessante. Porque Elizabeth vai descobrir que existe alguém nessa família que é simpático, que não é uma pessoa que utiliza da sua posição social, que é uma pessoa
agradável, uma pessoa que consegue conversar com as pessoas, seja de qualquer classe social, e não parece orgulhoso como o primo. Convive tanto com o primo, mas ao mesmo tempo não exibe o orgulho, a mesma ostentação, apesar dele fazer parte da vida militar e ter uma certa, como é que eu posso dizer, vantagem social, né? Então, isso é interessante. Ela fala, tira uma ondinha com o Darcy, dizendo que o Darcy não é uma pessoa que se comporta muito bem nos bailes e tudo mais. Então, assim, o diálogo vai sendo muito interessante entre a Elizabeth e o Fitzwilliam. Sim. E mais adiante isso vai ter um desdobramento, né? Porque eles vão firmar ali naquele período uma amizade. Isso. E o Fitzwilliam sendo primo do Darcy, que também é Fitzwilliam, né? O Fitzwilliam, primo do Darcy, ele tem uma vivência maior com o Darcy que pode apresentar para Elizabeth um outro lado que possivelmente, e é muito provavelmente, aliás, não tem spoiler em livro de 200 anos, escrito há 200 anos, né? Ele vai apresentar um lado ou vai apresentar outras facetas do Darcy, né? E aí eu acho que é uma oportunidade tanto para Elizabeth conhecer melhor esse rapaz, o Fitzwilliam, quanto também ver o Darcy sob a ótica de outra pessoa. Porque até então, né, só a própria percepção dela de vê-lo como uma pessoa reservada, o que o Wickham diz, enfim, a forma como a Caroline Uhum. fala do Darcy, né, todo pomposo e tudo mais. Então, assim, até então as impressões dela são terríveis, e eis que surge uma primeira pessoa que vai fazer um contraponto, né, vai ser uma visão completamente diferente do que a Elizabeth imaginava. Uhum. Bom, aí esse capítulo termina com uma comparação, né? Que Lady Catherine tenta dar uma equilibrada ali, já que a Elizabeth não tem tantos adjetivos que a Lady Catherine considera, e também tenta ainda comparar a Elizabeth com a Anne, que teve muito mais oportunidades na vida, apesar da sua vida, aliás, da sua saúde precária, né? Que a Anne, filha da Lady Catherine de Bourgh, a Anne de Bourgh, né? Ela teve mais oportunidades na vida, inclusive ficar à toa, né? Não aprender nada. Mas o caso da Anne, assim, a forma como a Jane Austen constrói a Anne, ela tá ali como um acessório, né? Ela já insere a Anne como a figura doente, que não vai muito adiante. E fica claro que pela proximidade e saber que existe um primo solteiro na família e ela é solteira, com a intenção da Lady Catherine promover uma união dessas fortunas e ficar tudo em família. Então, assim, mas Porque coitada dessa menina, né? Assim, além dela não ter uma saúde tão adequada, ainda conta com, se a minha filha não fosse doente. Quantas vezes essa frase não está presente no texto? Então, assim, tem a vantagem que a mãe confere sobre ela, mas ao mesmo tempo tem um rebaixamento, que é ficar o tempo inteiro dizendo que a menina está doente. Então, eu penso assim, lendo, né? Meu Deus, a menina é, inclusive, doente psicologicamente, porque sim, ela tem essa condição de saúde ruim e as pessoas ainda colocam ela para baixo como se ela fosse uma inválida, e não era, ela não tinha nenhum tipo de invalidez. e a gente vê aí a Jane Austen usando, né? Usando doenças, ou mesmo talvez alguma. Eu não acredito que ela seja doente de fato, ela fosse uma moça um pouco mais, sabe, reclusa, ela não tivesse uma doença fatal, que eu quero dizer. E aí Não, aparentemente não. então, a Jane Austen usando uma doença para construir um personagem, né, que é um tanto quanto apagada, né? E aí Isso. o Weber está dizendo que a Lady Catherine faz uma vitimização da filha, apesar de não tecer as qualidades dela, mas ela faz a vitimização, talvez até para puxar um pouco a sardinha para o lado, tipo assim, gosta dela, ela é doentinha, sei lá, alguma coisa desse gênero. Eu Bom, aí nem vejo assim, o tempo inteiro, por exemplo, minha filha seria ótima cantora se não fosse a saúde, minha filha seria uma ótima pianista, aham, seria isso, seria aquilo. Eu digo,
Nossa, É quase assim, né? ah, uma ótima estudante se não fosse o calor tropical, sabe? Aquelas coisas assim, colocar a culpa num outro elemento, né, de fora, tudo bem que é a doença, mas coloca um elemento de fora porque ela não é tão accomplished, né? Tão habilidosa, tão nota 1000, sei lá. Podemos avançar para o capítulo 32? Sim, podemos. Bom, o capítulo 32 ainda continua, né? Porque ela, afinal de contas, a Elizabeth tem a pretensão de ficar 2 meses lá na casa dos Collins, né? Então, o capítulo 32 ainda é sobre essa rotina, sobre essa amizade, né? Aliás, esse é, contato mais pessoal, mais íntimo com a família da Lady Catherine, com o Darcy, com a família do Darcy. E eles voltam a falar sobre o Billing, como o Billing partiu, né, muito cedo lá de Netherfield. É... E também tem uma questão que falam sobre a reforma, né? O Darcy comenta sobre a Elizabeth, o Darcy comenta sobre a reforma da casa do Collins, para que ficasse agradável, enfim. Fala sobre o bom casamento da amiga, volta de novo aquela É, associação, né, do casamento. o que acontece muito nesse capítulo é o fato da Lizzie receber essa visita do Darcy sozinha. O início do capítulo, na verdade, é Uhum. essa chegada dele inesperada, porque o que que ele ia fazer ali, né? E ainda mais o Collins não estava. Aliás, a Elizabeth estava sozinha, não tinha ninguém da casa, donos da casa, né, para recebê-lo. E isso, assim, nossa, foi impactante, porque a Elizabeth ela não esperava por essa visita. Aliás, até esse momento em si, ela não tinha ideia do que ele sentia por ela. É, justamente por ela achá-lo desagradável e tudo mais. Então, essa animosidade que existia, ela jamais imaginou que ele estivesse indo ali já com algum tipo de interesse, mas na verdade era isso. Ele vai lá, conversa, coisas do dia a dia, reforma de casa, que Lady Catherine é benevolente, enfim. A Raíssa está falando, será que ele queria se declarar? Acredito que sim, mas ele já está ali, ainda está com aquele pensamento bem é, rígido de que não seria uma boa união, então ele está lutando contra isso, né? Ainda é um momento que ele não queria de fato se declarar. E talvez assim, pela forma como é descrito, no rompante ele foi lá e como é que se diz? Ele vai lá, conversa com ela e vai refletindo ao mesmo tempo. Ah, ainda não, eu não vou fazer isso, não é o momento. Então, era ainda aquele Das que pensava que gostava, como a Beca está dizendo, né? A contragosto. Então, é muito isso. E quem vai cantar a pedra dessa história? E a Elizabeth vai achar um absurdo. É a Charlotte. Quando ela chega em casa, o Darcy meio que dá uma desculpa e vai embora, né? Ficar um tempo ainda e vai embora. É diferente do filme. O filme mostra que ele vai embora de imediato, assim que a Charlotte chega. E no livro, não, né? Ah, os Collins chegam e casam e tudo mais. Depois de um tempinho, ele vai embora. E aí a Charlotte diz: ele gosta de você, Elizabeth. E ela acha essa ideia assim, fora do normal. Ela até Eu tô aqui com a ridiculariza. passagem aberta que ela, da Charlotte falando, qual pode ser o significado dessa visita? Minha cara Elisa, ele deve estar apaixonado por você, sem o que nunca nos teria visitado, sem a minha tradução está escrita assim, né? Sem o que nunca teria, perdão, sem o que nunca nos teria visitado dessa forma pouco cerimoniosa. Então ela deu uma explicação porque aquele tipo de visita não era muito comum, já que ela estava sozinha, né? E não é questão de arriscar a moral da Elizabeth, mas ele aproveitou, talvez, né? Um arromba assim de, quem sabe, vou É sondar como aqui. eu disse, foi um rompante. Ele foi no sentido de, talvez, a intenção de fazer algum tipo de pedido, mas ainda estava lutando muito contra esse sentimento, né? Isso. O capítulo é isso. E fica bem claro, assim, que a vida ali é bem monótona. Tem um diálogo da Elizabeth com a Charlotte. Aí a Charlotte dá meio a entender que a vida é aquilo, ir na casa da Lady Catherine de vez em Uhum. quando, jantar, cuidar dali. E ela se mostra ali meio cansada dessa. Sabia que ia ser isso o resto da vida.
Foi o que eu Sim. percebi nesse fim de capítulo. Uhum. Eu acho que também com passar tanto tempo assim na casa dos outros, mesmo para aquela época que as distâncias eram difíceis, né? Os caminhos também, mas já devia já estar com a paciência já nos limites, né? E Ah, mas ainda ia demorar tanto essa visita da Liz, de alguma maneira. No sim, livro são capítulos, mas passa um tempo considerável aí. muito tempo. Ela chegou antes da Páscoa e vai embora bem depois. Uhum. Aí então a gente vai para o capítulo 33. 33. Isso. Aí tem no início logo do capítulo tem um tanto de adjetivos negativos. Ela percebeu a perversidade do acaso, parecia o efeito de uma vontade maléfica, perguntas estranhas e desconexas do Darcy. Então, o narrador aí, né, tá usando bastante adjetivos negativos para mostrar os sentimentos da Elizabeth em relação ao Darcy, né? Ela quer distância e ele tentando se aproximar. Ele demarca os passeios dela, né? Ela faz muitos passeios e ele costuma aparecer mais ou menos no horário que ela está passeando, então ele já demarca esse ponto, né, dessa vontade dela de caminhar Uhum. pela região. E E é nesse uma forma, capítulo, perdão, é uma forma de aproximação, né, dele. Como que ele ia se aproximar dela na casa da Lady Catherine? É só aquele povo lá, todo mundo de cima, né? O olho desse tamanho em cima deles. Bom, pode continuar. nesse capítulo é muito interessante, porque vai ter um diálogo fundamental aí que vai dar meio que não uma guinada, mas uma confirmação das impressões equivocadas que a Elizabeth tinha em relação ao Darcy, sendo que, nesse caso, de certa maneira, tinha até um certo grau de razão, que é quando a Elizabeth vai conversar com Fitzwilliam, num dado momento, e aí eles já acostumados, habituados um ao outro, ele vai contar para ela, para Elizabeth, que o Darcy, eles falam do Billy em um dado momento, e ele vai contar para Elizabeth que o Darcy resolveu um problema de um amigo, fez Uhum. uma interferência e tudo mais, não disse quem era o amigo, mas que, como é que eu posso dizer, evitou que esse amigo realizasse uma união desagradável. Tá. E aí a Elizabeth fica chocada, porque ela diz: não tem como no mundo ser dois amigos envolvidos em duas situações de casamento, só podia ser o Billy. Sim. E enquanto o Fitzwilliam estava falando a respeito desse assunto, com a intenção de mostrar o quanto Darcy foi honroso com o amigo, né, tentando alertá-lo e tudo mais, a Elizabeth já aumenta mais na conta ali do ódio ao Darcy, porque ela começa a fazer essas conjecturas, né, a respeito de quem poderia ser esses dois amigos, né? E piora muito, né? Porque a forma como o Fitzwilliam descreve é que a família não era vantajosa, mas era assim bem pejorativo. E assim, a Elizabeth vai ficando indignada por isso, porque como é que pode ter sido esse impedimento em detrimento de descrever de uma maneira tão negativa aquela sociedade, aquelas pessoas? E aí eu acho que é um golpe muito forte para Elizabeth perceber quem que causou esse sofrimento para Jane, né? Para a irmã, exatamente. Que tem um problema. Tem uma coisa interessante aí que não, né, não faz parte totalmente assim, da história, mas é um dado financeiro que é sobre a questão do filho mais moço, no caso do Fitzwilliam, dele herdar. Ele disse que herdava, não posso exigir nada além de 50 mil libras. Então, é uma senhora fortuna, né, para quem que vem de família rica, mesmo um rapaz sendo o segundo filho, ou terceiro, assim, numa hierarquia, a gente lembrando aí que quem recebia a herança toda em relacionada a imóveis, essas coisas, era o primeiro filho. Como Fitzwilliam era o segundo, ele podia se contentar e dar pulos de alegria com esses 50 mil libras. Bom, é basicamente isso. Tem uma coisa que reforça aí o pensamento da Elizabeth, que é
o Darcy tentando tirar o Bingley das mãos da Jane para que ele se case com a Georgiana. E essa é a imaginação da Elizabeth. O Fitzwilliam não falou nada disso, né? Não, é isso aí não. Aí vem o capítulo que eu acredito que entre esses capítulos que nós discutimos hoje seja o mais importante, é o capítulo 34. Quem já assistiu a adaptação de série, ou a do cinema e tudo mais, vê que esse é um momento muito importante no filme e no livro também. É o capítulo assim mais importante até essa metade. Acho que é o que demarca mesmo a transição aí. A gente está no 34, são 61, um Isso. pouquinho mais que a metade, mas eu acho que é emblemático esse capítulo. Eu chamei de fogo no parquinho, porque tudo está acontecendo aí nesse capítulo. Bom. É um diálogo longo, né, entre a Elizabeth e o Darcy, que é um momento que finalmente, eu não estou lembrando agora quem colocou aí. Será que ele tinha a intenção de se declarar lá no momento que ele foi na casa dos Collins? Então, ele não aguenta mais e vai aí e despeja tudo que ele quer dizer para a Lizzie, só que ele diz de uma maneira que, nossa, nossa, Jane Austen. De uma maneira que ele fala que a pessoa vê, sim, é uma declaração, mas ao mesmo tempo ele acaba com a família, com as relações, com tudo. E é o que ele diz, né? Foi a Raíssa que falou. Ele dizer que gosta da Lizzie contra a sua vontade, ela fica danada da vida. Como alguém gosta contra a sua vontade? É muito desajeitado, porque ele fala que em vão tenho lutado comigo mesmo, nada consegui, meus sentimentos não podem ser reprimidos e preciso que permita dizer-lhe que eu admiro e amo ardentemente. Beleza, esse último finalzinho, amo ardentemente. Mas antes já tinha... É a única frase que ama ardentemente. É um detalhe, gente. É assim, tem muita gente que romantiza essa parte. Para mim, é uma das piores, porque... Você é tudo isso aqui, sua família é isso aqui. Lá embaixo, assim, mas eu estou lutando contra esse sentimento. Preciso te dizer, né? É uma forma bem desajeitada, né? Muito desajeitada. E foi uma construção, assim, perfeita da Jane, porque como é que ela vai inserir, ao mesmo tempo que é uma declaração, por outro lado, inserindo, olha, veja, Jane foi extremamente social nessa declaração. Entendeu? Ela colocou a questão da sociedade muito clara aí, porque quando ele diz que é contra a vontade e fala que, apesar das suas conexões, né, com a Elizabeth, ainda assim ele gostava dela. Então, assim, é o espelho, gente, daquele famoso mote que é usado até hoje em novela, de certa maneira, né? Que é alguém que é rico e o outro que é pobre. Antigamente era muito a moça pobre e o rapaz rico. Isso. E agora isso se inverte muitas vezes no contexto das novelas. Elas podem ficar modernizadas com for, mas ainda assim está lá inserida essa ideia de que tem a pessoa inferior a outra socialmente. E no texto, ela pinça isso. Uhum. Mas tem também uma parte, apesar dele falar pelos cotovelos, falar de modo desordenado, né? Não desordenado, desajeitado. Ela ainda, apesar da sua profunda antipatia, ela não podia deixar de ficar desvanecida pela afeição de tal homem. Ainda tem aquela coisa, mas ele se declarou, e aí, e agora, né? Então... E veja que isso ainda é, como é que eu posso dizer, fracionado pelas motivações. Porque aí a Elizabeth vai responder, uma coisa é a declaração dele. Olha como o capítulo, assim, ele é perfeito, esse capítulo. Primeiro é a declaração desastrosa e depois vem a questão da motivação para a rejeição. Né? Então, assim, aí é que piora a situação, porque vai inserir o contexto da Jane com o Bingley,
E Uhum. o que, meu Deus, coloca a pá de cal de vez, que é a situação do Wickham. É. Aí a Elizabeth vai justificar a sua recusa, a sua negativa, a partir do que o Wickham disse. Nossa, tadinho dele. Apesar de tudo, você prejudicou o futuro dele. Você Sim, não deveria ter agido assim. Veja só, gente. é o que o povo O fala, que tá que. passando pano pro Wickham mesmo. Mas não é nem só passar o pano, é porque eu acho que isso não deveria ser a motivação para Uhum. rejeitar Claro. um pretendente. Se fosse pela Jane, pelo que ela descobriu com o Fitzwilliam e tudo mais, é tudo bem. Ah, você fez mal à minha irmã, impediu o futuro dela e coisa e tal. Mas o Wickham Né? não É, tinha nada a ver ali. ela tinha ele em alta consideração e usou também uma outra desculpa, que é um terceiro elemento, que é o Wickham, para poder fazer a recusa. Ela até falou que, achei que ela foi irônica aqui, que ela tinha que exprimir gratidão pelos sentimentos que são confessados, embora ela não pode retribuí-los, né? Mais ou menos dessa forma. Então, ela ainda estava pensando na questão da etiqueta da sociedade, né? De É. recusá-lo. Aí a Becca tá dizendo ali, mas ali a Lizzie só quer atacar a Darcy. Ela Uhum. meio que arremata com essa situação, né? Para inserir, já que toda vez que ela tocava no nome do Wicca, as expressões do Darcy mudavam completamente. Então, Uhum. assim, ela utiliza isso. Aí, para piorar esse finalzinho de capítulo, aí é que ele vai reforçar novamente a questão da diferença social, a discussão vai se arrastando nessa troca de alfinetadas, porque Uhum. ele sente, né, o golpe. Quando ela menciona o Wicca, aí ele já está ali, é, eu ia dizer uma palavra feia, ele já está ali, chutou o balde, e não Uhum. queria mais saber, e saiu e foi Uhum. embora, e a Lizzie fica transtornada, Eu mas acho. ele meio ali no final que tocou o Fzinho lá e Uhum. retiro isso aí, você não quer mais, quer Uhum. saber do Ica? Então tchau. E ela leva em consideração a família, porque eu acho que isso foi uma afronta ele ter falado tão mal da família dela, né? Mas o que acontece aí nesse final de capítulo é uma série de desentendimentos ou uma interpretação errada dos dois lados. A Elizabeth tinha uma visão pré-concebida já do Darcy, já tinha todo um É, preconceito ali. Então, assim, o que eu acho, que eu até escrevi aqui que assim, que ela lacrou que o Senhor seria o último homem no mundo com quem eu me casaria, porque ela é time família, ela não ia soltar a família dela para poder se unir a um homem que tinha tanta rejeição, né? exatamente. Aí o capítulo 34 super bem construído nessa questão da discussão, né, da troca de acusações, de farpas, como a Ellen está colocando aí a lavagem de roupa suja, mas o 35, nossa, O o 35 35, é nossa, aquela Elizabeth, meu pequena mundo cartinha, caiu. a pequena cartinha do Darcy desmascarando o vilão da história, né? Eu acho É. que tem que falar em vilão que ele seja nomeado nesse momento. Então, por favor, esteja na nossa presença, Wickham. E nós vamos fazer aqui a sua avaliação do seu comportamento, Exato. né? É muito interessante a carta, porque ele vai descrever totalmente, né? Ele diz que não vai renovar o sentimento, né, que tem por ela, já que causa a ela tanta repulsa, mas que ele deveria explicar, contextualizar, jogar as verdades na cara, né? Como Sim, diz hoje, o exposed aí do Icaro e da situação dele ter interferido na relação do Billy com uhum. a Jane. Primeiro, vem aquela explicação que, minha gente, eu já li, eu acho que é a terceira vez que eu leio esse livro, e eu não consigo ver uma justificativa plausível do Darcy para ele ter interferido na história do Billy com a Jane. Não tem, Não, ele tenta não explicar entendo. de todas as maneiras. Não Uhum. convence.
de maneira alguma. É que ele fosse o louco e tacasse o terror, falasse assim, eu vou chamar a atenção dela afetando alguém, mas isso é um comportamento psicótico, assim, né? Não tem justificativa, eu também compreendo esse seu lado. E é legal que ele vai lá de novo no encontro do Bosquinho, né? Tenta encontrá-la no Bosquinho para dar essa carta. É uma carta bem escrita e grande, inclusive, né? Uma das cartas, aliás, né, da obra de Jane Austen que eu me lembro, assim, é uma carta, é uma das maiores cartas, né? Que a gente tem nos livros. E é o Darcy, Isso. né, minha gente? Ele conta com Tudo pormenorizado, assim, todas exata, as intenções que ele teve sobre afastar o Wickham, o Bingley, uhum, obviamente influenciado pela Caroline. A Caroline não sumiu, não, ela tem muito culpa no cartório nessa história. Só que isso. aí o Darcy vai pesar e achar que era o melhor devido às conexões. Se ele dizia isso em relação a ele mesmo Uhum. com a Lizzie, então ele pensou da mesma maneira para separar o Bingley da Jane, só que ele fica lá e ainda usa o fato de dizer que a menina não demonstrava, né, a Jane não demonstrava gostar do Sim, Bingley o suficiente. Toda vez que isso é utilizado na história, eu digo, ora, mas se se ela teve aquele demonstrasse no demais, início, imagina se ela demonstrasse demais também, né? Que o tombo ficaria já foi grande. ridicularizada. Uhum. O tombo da Jane, até esse momento, já tinha sido muito grande. Imagina se ela tivesse demonstrado essa afeição. A Eu, Jane se comporta meio como a senhora Gardner, que é a uhum, tia, né? Ela deseja dizer que haja com prudência. Ela agiu com prudência. Quem foi imprudente no caso, e que eu acho que contribuiu muito para o Darcy tomar essa decisão, foi a senhora Bennet, que sim, ficou lá na festa, para quem lembra, falando que a Jane estava praticamente arranjada com o Bingley, que o casamento era só questão de tempo. Então, ele vendo isso, diz, ué, que questão de tempo? Vou tirar meu amigo dessa roubada. Eu acho que só pela questão da senhora Bennet, eu até entenderia, mas ele não utilizou ah, isso como um argumento direto. uhum. Mas seria a única justificativa, entre aspas, plausível, mas não justifica. E a Bela tá dizendo aí que a Isabela tá dizendo aí que não tem justificativa ele separar a Jane do Bingley e depois propor casamento a Elizabeth. É um tanto quanto sem noção, sabe? Exatamente. Agora, sobre o Wickham, minha gente, que horas? Eu fico aqui falando dos capítulos, pensando, olhando para o relógio ali. Minutos de live. Ah, então, quando chega na parte do Wickham, nossa, Ele até é pede pesado. desculpas, né? Que vai ter que magoá-la, porque sabe que ela é uma defensora do Wickham, né? E Porque pelas impressões que ela criou a respeito dele, nunca que vai imaginar. É a mesma coisa que você ter, eu acho que eu já mencionei esse exemplo em outras lives. É o mesmo que você tá ali, acreditando piamente, construindo uma figura de uma amizade, por exemplo, que é o mais comum, por muito tempo, e de repente você descobre que essa pessoa não é nada do que você imaginava. Então, assim, o choque para Elizabeth é imenso, porque a história que ele vai contar não é simplesmente porque ele parou, o Wickham parou na desvantagem de dizer: olha, o Darcy tirou a minha oportunidade de assumir a reitoria, de eu ser, de eu ter esse presbitério, de me estabelecer socialmente bem e confortavelmente. Ele parou aí, né? Mas uhum, aí vem o pior, a situação que, assim, é a mais condenável, sim. porque o Darcy podia fazer o que ele quisesse, ele poderia ser ruim, a fortuna era dele, Aham, negar o lugar, verdade, né? expulsar. Ele podia fazer o que ele quisesse, era um direito que lhe cabia. Assim, ele faltaria ali com a palavra que o pai pediu e tudo mais. Mas aí vem a questão Uhum. E ele da criação aceitou das dívidas. isso, ele aceitou toda a proteção relativa à sua entrada na igreja, desistiu de tomar as ordens, que é Isso, e aí aceitou 3.000 libras, que foi embora rapidinho também, né? Então, exatamente, porque ele tem uma vida bem errante, uhum, jogar, gastar, viver uma vida bem vida louca mesmo, não ter prudência nenhuma, ficou sem nada, e aí ele arquiteta o plano
cruel, porque a menina tem 15 anos, Sim. né? Então, assim, 14 para 15 anos. E aí é uma armadilha que ele cria junto com aquela protetora dela, a senhora Young, Uhum. e que deveria cuidar da menina, que me Né? desculpe, minha gente, 14, 15 anos, entre aspas, é uma criança. É Para aquele inacreditável. tempo, então, era uma criança praticamente, né? Justamente Muito inocente. a pessoa que devia cuidar dela, ser responsável por ela, ela concorda, né, com a Pois situação é, de loucura. E é um ato de e liberdade, aí eu fugi, como fugi, fugir, gente. Fugir, ela ia entrar, como diz aí no popular, em desgraça. A família ia perder, aliás, ela ia perder todo o nome, sociedade e etc. Só que aí a gente exato. tem o Super Darcy em ação, que vai se A antecipar. questão do Wicca, ele tenta fazer isso duas vezes no livro, uma vai ser mais adiante, é Uhum. querer estabelecer base em alguma família, que Sim, tem alguma vantagem. E no caso, o Darcy, para não colocar a irmã em maus lençóis, vamos dizer, se essa fuga tivesse dado certo, ele ia casar o Wiccan com a Georgiana e uhum. para salvar a honra ali da família. Só que não dá certo, o Darcy vai lá, interfere, descobre, é, e toca o Wiccan, né? Dali e diz para ele sumir. Nossa, é muito triste ter um Wiccan no pé, porque o Das tem dinheiro, para ele se safar de certas situações, ele vai lá e dá o dinheiro para o Wiccan. É. Ai, eu acho isso penoso, porque Ele pelo acaba resto do livro, alimentando o mau caratismo do Wickham. E aí ele tenta, né, se apoderar, assim, tenta fugir com a Georgiana, porque ela tem uma renda anual de 30 mil libras, né? Ela tem uma herança ali que ela tem direito de 30 mil libras. E o Darcy reforça toda essa história já no final da carta, dizendo que o Coronel Fitzwilliam também sabe desse assunto. Então, que ela poderia confirmar essa história com o Fitzwilliam, né? O Coronel Fitzwilliam. Bom, aí a esse. Sarah, ela Uhum, diz assim, também demonstrou o equívoco da aparência. Uma sim, aparentava bondade, mas não era bondoso, enquanto Darcy não aparentava isso, né? Era sisudo, rude, mas tinha bondade. E realmente isso vai se revelando ao longo dos capítulos. Nossa, a Elizabeth, ela toma uma rasteira tão grande e pelos tem a ver, equívocos do que ela imaginava em relação à personalidade de um e de outro, que ela pesa um bocado. você falou algumas vezes a palavra, tem a ver com as impressões. O livro se chamava Primeiras Impressões. Então tem a ver com essa preconcepção que eles fizeram logo de cara quando se encontram com diversas pessoas pela primeira vez, né? Já vão fazendo as suas definições ali de quem é quem, e depois, assim, a Elizabeth já quebra bem a cara, né? Nesse momento aí, ela já É, com sentimentos que eu coloquei aqui no início do 36, que ela começa os sentimentos bem confusos em relação à história, porque ela ainda está remoendo que o Wickham não é aquilo tudo. O Wickham ficando é cancelado. cancelado. Eita, é a cultura de cancelamento. Se bem que esse merecia um bocado, hein? Então, Se gente, fosse jogar a cultura do cancelamento hoje lá para aquele tempo, ele era o tipo ele que tinha. merecidamente tinha que ser cancelado, porque não precisava nem ser só por causa da Elizabeth ou da forma como ele age com o Darcy, mas querer fazer o que ele queria fazer com a menina tão inocente quanto a Georgiana, né? Olha, absurdo total. Eu queria. Para os dias de hoje, pedofilia, né? Com certeza. Eu queria propor uma É. pausa agora, a gente já vai para 40 minutos, porque a gente está no 36, para a gente começar uma outra live e eu espero que vocês todos voltem. Aí a gente volta com o 36. Pode ser? 37. É, Uai. acabou o 36, vai para o 37. Não, eu não tinha terminado o 36, não, mas na Ah, volta eu retomo alguma coisinha aqui, tá tá bom? certo, então. Tá bom. Aguardamos vocês. Volta. Até logo.